Graça e paz a todos os irmãos. Saudamos a todos os irmãos com a graça e com a paz de Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidar os nossos irmãos a estarem conosco, irem se achegando e vamos estudar a palavra de Deus. Até peço desculpas aí um pouquinho do meu atraso. Não gosto de entrar atrasado. Olá, dona Cida. Olá, os nossos irmãos que estão aí. Eu não estou enxergando quem é. Fernando Sawyer. Grande abraço, meu querido. A paz do Senhor para você. Obrigado por estar aqui também. Os nossos irmãos também aí no YouTube. Que a graça e a paz de Cristo estejam com os irmãos. Eu quero estudar hoje com os irmãos. Queria pedir a você que já pegasse a sua Bíblia, para que a gente pudesse tratar de alguns assuntos pertinentes à palavra de Deus. Olá, dona Cida, um beijo para a senhora. Estou com uma saudade danada, viu? Você também, viu, Fernando? Qualquer hora a gente se encontra aí em Osasco. Que Deus abençoe todos. Boa noite, querido. Fique com Deus, viu? Uma alegria. Graça e paz a todos. Graça e paz. A gente não pode estar na igreja, mas a gente pode estar aqui, juntos no amor de Cristo. Oi, Sônia. Deus abençoe, viu? Fique com Deus. Saudade de vocês também. Que a graça e a paz de Cristo esteja com os irmãos. Deus abençoe. Dona Geni, obrigado também por estar aqui. Deus abençoe, viu? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Eu quero convidar vocês em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta pós-exílio. Ele é um profeta que falou muito do templo de Deus, que era o segundo templo, quando Deus haveria de mandar a promessa dele. Então eu quero ler com os irmãos capítulo 36, versos de número 26 ao 27. Ezequiel 36, 26 a 27. Ezequiel 36, 26 em diante. Quero tratar desse assunto que nós estamos estudando aqui, a aliança, a nova aliança. Hoje o tema nosso do Café com Deus é justamente esse, a nova aliança. Boa noite, meu querido Diácono Noel. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui também. Boa noite. Eu não posso ir respondendo vocês aqui porque o pessoal do Facebook eu não preciso mexer muito, mas no YouTube eu tenho que estar monitorando aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos, por favor, abaixe sua cabeça e vamos buscar a Deus. Senhor nosso Deus, nossa gratidão, Senhor, pelo frio, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus maravilhoso, que coloca as estações para nós, para que nós possamos também aprender que tudo está debaixo da Tua vontade. Eu te peço nessa hora que o Senhor abra os olhos do nosso coração, aumente a nossa fé e nos dê, ó Deus, entendimento espiritual para compreendermos a nova aliança que Cristo fez por nós. Senhor, esse é um dos temas mais lindos da Escritura e nós queremos agora nos debruçar em cima de Tua palavra para crer, para firmar os pés, para firmar os passos, para andar, ó Deus, não por vistas, mas andar pela graça e pelo amor de Jesus. Eu te peço pelos meus irmãos, aqueles que estão distantes, ó Deus, aqueles que estão mais perto, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor nos ajude, para que nós possamos fazer a Tua santa vontade. Abençoa aqueles que estão sofrendo, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, todos aqueles que precisam de Ti, mas mesmo aqueles que pensam que não precisam de Ti. Que a Tua graça também os alcance através do testemunho da igreja. É a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Presbítero Dario, um grande abraço, sobre um assunto que já vimos tratando já há 2 domingos atrás, que é a aliança da graça, que significa aquele pacto que Deus fez. Então, só para introduzir para você, a teologia reformada, ela compreende que Deus fez 2 pactos. O primeiro, um pacto com Adão. Adão falhou. E nesse acordo, as 2 partes têm que cumprir o pacto. E o que aconteceu foi que a palavra de Deus nos ensina que logo depois que Deus estipulou o pacto e Adão e Eva pecaram, Deus estabeleceu uma nova aliança. E essa aliança foi uma promessa que Deus fez com o homem, dizendo, do próprio homem sairia alguém que vai acabar com o mal. E este alguém para nós é Jesus Cristo, o Senhor, e ele veio para estabelecer a aliança final. Então, se você tem me acompanhado aqui, nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster, e ela diz que este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras de uma certa forma, porque o homem foi incapaz de cumprir o pacto. Então, o que Deus fez? Deus fez um pacto com ele mesmo e ele se tornou homem. Muitas pessoas às vezes não entendem isso. Por que Cristo tinha que ser homem? Porque ele tinha que ser o nosso representante. O representante de nós não é mais um cabrito. Quando um cabrito morria lá, era um símbolo do verdadeiro pacto. Então eu quero dizer a você que estudar isso é estudar a Bíblia inteira. Toda a Escritura está calcada em cima do pacto da graça. E é isso que eu quero ler para vocês em Ezequiel, capítulo 36, verso de número 26 e 27. Deus tinha prometido que ele haveria de restaurar o seu povo. Israel estava longe de Deus, na época de Ezequiel, estavam no exílio, e eles estavam assim, será que tem promessa? Deus falou assim, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Opa! Coração novo, espírito novo. Não é isso que o Novo Testamento prega? Quando a Bíblia fala que você precisa crer em Cristo, você precisa ter um coração novo. O coração velho não pode adorar a Deus, não pode buscar Deus. Então Deus tinha que dar um coração novo com um espírito novo. Jesus contou uma parábola que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então você pergunta assim, mas por quê? É simples. Porque se você colocar o vinho novo num odre que já está velho, ele arrebenta. Se coloca vinho novo em odres novos. Por quê? Porque aquilo que Deus veio trazer, que é o Espírito Santo, ele tem que entrar na nossa vida como algo novo. Algo que é maravilhoso. Então, ele está dizendo aqui, dar-vos-ei novo coração e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que quer dizer isso? Eu creio que ele está dizendo assim, que ele vai colocar para a gente um coração de verdade. Um coração como o de Jesus. Um coração de carne. Um coração verdadeiramente humano. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, querida que está me ouvindo, se Deus não transformar a gente por dentro, não adianta mudar por fora. Eu sempre uso esse exemplo, porque na época do carnaval, muita gente vai para o Pelourinho lá, que é uma rua bem simples,
mas eles pintam toda a fachada do Pelourinho para ficar bonito. Tem muita gente fazendo isso. Ele entra, ele começa a pintar apenas a fachada da vida e não deixa Deus agir por dentro. Hoje eu vou pregar sobre isso. Se você depois me acompanhar na pregação, eu vou falar como é que Deus trata da nossa ira, como é que Deus trata a gente por dentro. Mas eu quero adiantar aqui para você que o homem não conseguiu fazer o que Deus queria. Deus enviou ele mesmo, o seu filho, em forma humana, para ser o nosso segundo Adão. Então, o que Jesus Cristo veio fazer é manifestar a graça dele de uma maneira bem clara para todo mundo confiar, para todo mundo saber que ele é o Senhor. E aí ele começa a trocar o nosso coração de pedra, porque a gente tem coração de pedra. Nosso velho homem, a nossa velha mulher tem um coração de pedra. Minha irmã Heloísa, a Fábia também está aqui conosco. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para vocês todos. Estou com saudades também, viu? Mas voltando aqui, queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter um novo pacto. Não adianta mais aquela velha aliança que Deus havia feito com Israel, porque precisava do Messias. Israel estava tão cheio das coisas erradas que eles estavam vivendo para si mesmos. E esse é o perigo nosso também, de a gente esquecer Cristo na nossa jornada. A igreja é importante, os irmãos são importantes, todas as coisas são importantes, mas nada é mais importante do que Jesus. Então eu quero ler agora com vocês João. Deixa eu ler mais um versículo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observareis. Promessa de Deus, que quando ele coloca o espírito dele dentro de nós, a gente começa a obedecer a Deus. Coisa que Israel não estava fazendo. Então, Evangelho de João, capítulo 6 agora. Eu quero ler com vocês alguns aspectos aqui. Capítulo 6, verso de número 37. Jesus está falando que ele é o pão da vida, tá? Para não falar texto fora de contexto. E quando ele está falando isso, ele faz uma declaração no verso 37 que eu quero compartilhar com você. Porque essa declaração tem a ver com o novo pacto, a nova aliança que Cristo fez por nós. Então, olhe lá, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, Jesus falando, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, vamos separar esse texto e entendê-lo à luz de quem é Deus. Deus deu para o Filho o que ele pediu. Então ele está dizendo, todo aquele, está falando de pessoas, todo aquele, homens e mulheres, que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa virá a mim. Então, você sabe por que você está com Deus? Você sabe por que você está buscando a Deus? Porque o Pai deu você para Cristo. Ele é o Senhor. E isso significa que você foi porque o poder de Deus é que te trouxe. Não foi você. Não é os seus méritos. Tem muita gente que tropeça aqui. Não, eu que fui a Jesus. Não foi. É a graça. É o amor de Deus. Eu sei que tem um monte de gente que discorda de mim, que diz que eu faço uma parte e Deus faz outra. Mas eu creio na soberania de Deus, que Ele tem poder para dar para Cristo
todo aquele que vai até Cristo. Eu me lembro disso há muitos anos atrás, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas não fui eu. Foi Deus que me conduziu a isso. Essa é a aliança da graça. Por isso que essa aliança diz assim, o que vem a mim, Jesus não despreza, ele não lança fora. Se você, todas as vezes, quando você tiver em dúvida de alguma coisa, quando você tiver com problema e de qualquer natureza, vá a ele. Vem a mim, disse Jesus. Todos os que estão cansados. Quem não está cansado, quem não está sobrecarregado, não vai para ele. Mas também não é aquele que o Pai deu para ele. Isso é um mistério. Eu não tenho muitas palavras para explicar isso. Mas a gente crê pela fé, que é a palavra de Deus. E ele diz, de modo nenhum lançarei fora. Nunca. Então, alguém poderia dizer assim, mas como é que eu vou saber se eu sou de Deus, eu sou da nova aliança? Vá para ele. O carcereiro diz assim, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Palavra de Deus. E naquela mesma noite, ele creu, lavou os açoites de Paulo e de Silas, foi batizado e deu de comer para eles, porque ele se foi transformado pelo poder do Espírito Santo, a nova aliança. Eu quero ainda ler com vocês o versículo 44 desse texto. Eu quero que você preste bem atenção no verso 44. Ninguém, eu vou repetir, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. É o que eu acabei de falar. Ninguém. Mas ninguém. Vamos imaginar a humanidade inteira, todos os que já morreram, os que ainda vão nascer e os que nasceram hoje. Ninguém pode ir a Deus se o Pai não trouxer. Alguém poderia perguntar, é claro, por que Deus não traz todo mundo? Não sei. Mas a gente conhece o final da história dizendo que tem dois grupos. O grupo dos que creram, que estão na nova aliança, e os que não creram. Mas então não é culpa do homem? Não. A Bíblia diz que é culpa do homem. Se Deus mandasse todos nós, já dizia o meu professor, e o Berkoff também diz isso. O Guilherme está aqui comigo, ele conhece bem o Berkoff. Se o Pai não trouxer, ninguém pode ser salvo. É por isso que é por graça. Mas eu não sei se Deus vai me levar a Cristo. Busque a Deus. Ore. Clame ao Senhor. Aquele que vem a mim, eu não lanço fora, disse Jesus. Então venha. Vá até Ele. E você vai perceber a grandiosidade da graça de Deus. Então eu quero dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de Deus. Naquele dia que a gente vai ouvir, eu acredito que a trombeta, a última trombeta, e Jesus voltará, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas todos aqueles que estiverem vivos serão como ressuscitados. Acabou tudo. Acabou Brasil, acabou Estados Unidos, acabou Europa, acabou tudo. Nós vamos viver com o Rei justo, fiel e verdadeiro, que os homens rejeitaram, mas ele vai ressuscitar todos no último dia. Então, queridos, ao olhar para isso, eu ainda quero ler o 45, que diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus,
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quem está debaixo da nova aliança, ele vai ser ensinado por Deus. Eu estava falando isso ontem aqui em casa. Que às vezes a gente se preocupa, meu Deus, o que vai ser da igreja? Calma. Quem tem que guiar você e eu é o Senhor. Eu edificarei a minha igreja. O Espírito Santo está agindo. Ele está mostrando quem são os verdadeiros cristãos. E está mostrando quem não é. Está mais que evidente isso. Por isso que nós precisamos de Deus. Para que Ele nos guie e nos mostre como ser e como fazer. Vamos ainda ler, eu quero ler com você Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas capítulo 11, verso de número 13. Esse é um texto sobre oração, que ele serve para ilustrar aqui essa bondade de Deus, esse amor de Deus, essa dádiva de Deus da nova aliança. Ah, mas eu não sei se eu sou... Eu já vi gente falando assim para nós que somos calvinistas, né? Ah, eu não sei se eu sou predestinada. Isso é besteira. Quem é de Deus, busca Deus. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É promessa de Deus. E aqui eu acredito que ele está dizendo assim que o Espírito, ele nos prepara, ele começa a quebrar a gente, que nem um vaso, para que a gente peça. Porque se fosse por nós mesmos, ninguém pediria nada. É por isso que nós cremos que o pecado acabou com a gente e matou a gente. Mas, na nova aliança, Deus ainda teve misericórdia de todos nós para que nós pudéssemos ser salvos. Eu quero ler ainda Gálatas capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Me acompanhe aqui para ver se eu estou pregando aquilo que é da palavra de Deus. Um dia eu vou dar conta disso. Do que eu estou ensinando na internet, né? E também na igreja. Gálatas capítulo 3, verso 14. Paulo está falando sobre a experiência de Abraão, que Deus também confirmou o pacto. Aí ele diz assim, para que a bênção de Abraão... Que bênção de Abraão? A bênção de Abraão era a seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Primeira bênção. Em ti serão abençoadas só os judeus, não todas as famílias da terra. Qual era a bênção de Abraão? Que através de um único filho dele, que ele teve na velhice, ele tentou dar uma mãozinha para Deus. Quem conhece a história sabe que ele pegou lá Agar, e de Agar ele teve Ismael. Mas Deus falou, não é Ismael, é o filho da promessa. Porque ele vem de mim e não vem do esforço humano. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Abraão teve na sua velhice Isaac. Isaac veio Jacó, Jacó veio Judá, Judá veio Pérez, e assim toda a linhagem até chegar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, diz Paulo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por isso que hoje, quando você ouve a respeito de Jesus, a palavra de Deus está nos dizendo e está comprovando que através dele você pode receber um novo coração, uma nova vida,
um novo ser, não aquele velho criado em Adão, mas agora um novo ser em Cristo Jesus. Eu quero ir já seguindo para o final do nosso estudo, Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 9. E esse é um tema interessantíssimo do livro de Hebreus, que ele começa a mostrar que Cristo é superior a tudo que tem no Antigo Testamento. Não que a gente despreze o Antigo Testamento, mas o que é o Antigo Testamento sem Jesus? Não há, como que eu posso dizer para vocês, não há nexo com respeito ao Antigo Testamento se Cristo não viesse. Então olha o que ele diz no capítulo 9, versículos de 15 ao 17. Eu quero meditar terminando aqui agora, porque este pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura, ou nas Escrituras, pelo nome de testamento. Então, se você não sabe, por que existe o Antigo Testamento? Porque faz parte daquelas alianças do passado que Deus fez com homens. O Novo Testamento é a nova aliança feita em Cristo, definitiva e final. Então vamos ler aí Hebreus capítulo 9, versos de 15 ao 17. Por isso mesmo, ele está falando de Cristo. Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Olha lá o tema do nosso estudo hoje. A nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, vamos parar aqui e fazer que nem o esquartejador, né, por partes. Ele é o mediador. O que é um mediador? Vamos imaginar assim, que quando você vai assinar o contrato da sua casa, alguém tem que fazer a mediação entre o dono da casa e você que está comprando a casa. Quem que faz isso? O cartório. Ele é o mediador. Então, esse exemplo é um exemplo muito interessante, porque quando você vai comprar alguma coisa, sempre tem um mediador. O vendedor da loja é um mediador entre a loja e você. Você quer um produto da loja. O que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma parte, a loja entra com o produto, e aí você leva aquilo e você paga o produto. Quem que fez essa transação? O mediador, o vendedor. Então, ele está dizendo que Jesus é o nosso mediador. Por quê? Porque ele representa a gente e ele representa Deus ao mesmo tempo. Ele é o mediador da nova aliança. Por isso que esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento em referência à morte de Cristo, o testador. Opa! O próprio Cristo é o testador? É. Porque vamos imaginar aqui em termos de herança que isso fica um pouco mais claro. Quando você vai receber uma herança, ninguém recebe uma herança em vida, a não ser que haja alguma coisa na lei que possa fazer isso. Mas geralmente a herança é recebida depois da morte do testador. Quem morreu? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que isso pode até soar como uma heresia, mas Deus morreu em Cristo, para que a gente pudesse receber a herança da vida eterna. Isso é profundo demais. Ah, mas a morte não o reteve. Claro, Deus não pode ser vencido pela morte. Onde está a morte? A força da picada, do teu aguilhão? Onde? Então, ele está dizendo aqui
que intervindo a morte para a remissão das transgressões. Quando Jesus morreu, todos os nossos pecados, daqueles que creem, já creram no passado, estão crendo e ainda crerão, que eu não sei, eu estou pregando. Você está pregando. Nós estamos pregando no mundo inteiro. Hoje, nesse domingo, tempo real, vida real, nós estamos pregando a graça de Deus. Para quê? Para que haja remissão de pecados e pecadores venham a Cristo. Essa é a maior história da história. Essa é a maior alegria de alguém que conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. Amém? Então, olhe só. Para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Lá no Velho Testamento, o sacrifício era feito através de um cordeiro de 1 ano sem defeito nenhum. Para simbolizar aquele que haveria de vir. Aí ele diz, recebam a promessa da eterna herança. Meus queridos, nós não estamos falando de qualquer coisa aqui, não. Estamos falando da eterna aliança. Aqueles que têm sido chamados. Verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quem é que faz o testamento? É o testador. Quem é o testador? É aquele que morreu por nós. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que Cristo falou assim, que todos aqueles que creem nele, ele está passando a vida eterna e todas as benesses que a gente já viu e que a gente ainda não viu. Esse é o Evangelho. Ninguém há que, tendo seguido a Cristo, o próprio Jesus disse isso, que não receba nesse mundo 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. O que é receber nessa vida? Às vezes eu tenho a impressão que a gente passa para as pessoas um evangelho que é muito... evangelho terrível. Um evangelho assim que... Nossa, a gente sofre pra caramba. Queridos, eu quero dizer para vocês que quanto mais eu estudo as Escrituras, mais paz eu tenho no meu coração. Mais alegria eu tenho na minha vida. Porque Jesus é a razão do meu coração. E deve ser do seu também. Ele tem que ser a nossa alegria. Porque ele morreu para que a gente pudesse receber a promessa da herança da vida eterna. E aí ele termina. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por que Jesus teve que morrer? Essa é uma outra explicação. Ele teve que morrer para que eu e você pudéssemos receber a herança. Mas ele ressuscitou. Mas ele morreu. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, naquele domingo, e é por isso que nós estamos no domingo, que é chamado de Dominus Dei, desde da igreja primitiva. O dia do Senhor. O dia daquele que nós rendemos graças, rendemos louvores. A gente deve todos os dias render louvores a Deus. Mas esse é um dia especial porque é o dia da ressurreição. É o dia do novo nascimento. É o dia da nova aliança. Eu quero terminar aqui o nosso estudo dizendo a vocês que esse pacto que Deus fez é tão maravilhoso que Jesus celebrou ele na noite da ceia. Eu vou falar disso na próxima semana. E eu quero convidar você para estar aqui comigo, para que a gente possa estudar a nova aliança. Vamos orar mais uma vez. Daqui a pouco
Queridos, nós vamos, eu vou entrar numa sala, eu vou postar agora no Facebook, para que você também possa entrar, e nós vamos fazer uma reunião de oração antes do culto, antes da pregação. E nós queremos convidar você para orar conosco. Então nós vamos ver os nossos irmãos. Eu vou pedir a você que tire o som do seu microfone. Eu vou pedir para alguns irmãos orarem e eu vou liberar o fone para que esses irmãos possam orar. Então, aonde você está, se você está no Facebook e você tem aí o seu computador ou o seu celular, não importa. Eu vou mandar um link agora para vocês, e esse link alguns já tem lá no Café com Deus, e você pode entrar. Nós vamos ver todos os nossos irmãos, para que a gente possa fazer uma reunião de oração antes do culto. Ali por volta de 7h20, nós vamos encerrar, porque eu tenho que preparar tudo aqui para continuar o culto. E para cantar, eu preciso me preparar aqui, mas eu quero convidar você para estar nessa reunião de oração. Nós vamos ver muitos dos nossos irmãos. O desejo é conversar. Eu sei que a gente tem isso, mas vamos nos concentrar para orar. Então, já eu estou postando no Facebook um link que você pode entrar para ver o rosto de todo mundo. Se você não quiser, você só desliga a sua câmera, porque ele vai perguntar se você quer a câmera e o microfone. É muito simples, não precisa abaixar nada. Eu pensei que precisava abaixar o Meet, né, o Google Meet, mas se você tem o Google Chrome, é só seguir o link que você vai entrar numa sala onde vão estar todos os nossos irmãos da igreja. E você é convidado também, não há problema. Nós queremos orar juntos. Temos alguns motivos para orar ao Senhor. Então vamos abaixar as nossas cabeças e às 19 horas eu quero abrir essa sala e você vai entrar e nós vamos nos ver e nós vamos orar uns pelos outros. Tá bom? Então vamos orar e buscar a Deus. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome pela nova aliança. Louvamos o teu nome porque é tão glorioso o Evangelho de Jesus. Se alguém está distante, se alguém está longe, o coração está magoado, Senhor, o coração está endurecido como pedra. Eu venho pedir que o teu Espírito, que é tão maravilhoso, possa encher o coração agora. E através desse singelo estudo, nós possamos, ó Deus, levantar o nosso louvor a Ti. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. E te agradecemos pela obra maravilhosa de Jesus, que veio ser o nosso mediador, aquele que morreu para atestar para todos nós a herança da vida eterna. Dá-nos essa certeza nesta noite. Abençoa o teu povo, não somente os irmãos que estão em Araçoiaba, eu vi aqui Osasco, também vi alguns irmãos distantes, ó Deus, alcança-os também. É a nossa oração em o nome precioso e santo de Jesus. Amém. Até daqui a pouco, às 19 horas. Eu saúdo a todos. Wilson Cláudio, um grande abraço. A Nádia também, Dona Nádia, que está aqui com a gente. Deus abençoe. Um grande abraço. Heloísa também. Eu vi o Alexandre Batista também. Deus abençoe. Os nossos irmãos também do YouTube. Estamos aí com o Márcio, a Neuci, o Guilherme, o seu Reginaldo, o seu Paulo. Grande abraço a todos. 7 horas. Eu vou postar. E se você já tem o link, está no Facebook, você clica e você entra na sala de oração, que nós vamos abrir daqui a pouco. Essa não vai ser transmitida para todo mundo que não dá.
tá bom? Mas você pode entrar aí e vai ser uma honra nós orarmos juntos. 19 horas. Eu estou postando agora. Fique com Deus. Até mais.